O professor João nos falou na aula anterior sobre o valor do pensamento. O pensamento, tudo aquilo que nos faz pensar sobre tudo aquilo que nós vivemos, nos proporciona um conhecimento, que é tudo aquilo que a sociedade já produziu e que eu também, como um ser inteligente, também produzo. Vimos que todos os seres estão em relação. Os seres humanos, nesta relação que estabelece entre si, provocam sempre o estudo do que é permanente, do que sempre está em movimento, sempre em transformação. E a vida acontece nessas duas palavras, a transformação e a permanência. O professor nos disse que para termos claro o que queremos, é preciso saber organizar o nosso pensamento. A filosofia nos ajuda a organizar o pensamento e para isso ela tem uma disciplina chamada lógica, que faz com que nós valorizemos o conhecimento objetivo e não a opinião pessoal. É dessa maneira, seguindo objetivamente o conhecimento, que eu posso dizer que estou pensando por mim mesmo. Estou fazendo um raciocínio filosófico. Boa aula! Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural, diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza. Não digam nunca isso é natural, a fim de que nada passe por ser imutável. Bertolt Brecht. Olá, meus amigos, minhas amigas. Na aula anterior, nós iniciamos um estudo sobre os processos intuitivos, que é uma maneira de nós interpretarmos a realidade. Na aula de hoje, nós iremos conversar sobre pensamento e intuição. Isto é, a forma como nós estamos pensando também nos usufruímos da intuição. Na filosofia, existem vários tipos de conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico e um outro conhecimento chamado de senso comum, que é uma prática de nós termos a intuição. Vamos pensar um pouco agora sobre esta palavra, senso comum. Senso vem de sentidos. Nós temos sentidos no nosso corpo e faz com que nós interpretemos a realidade. Comum significa banal, corriqueiro, normal. Vejam que esta palavra, senso comum, é cercada de um certo preconceito, tem um certo sentido negativo, depreciativo. Quer ver? Como que nós chamamos uma pessoa da raça negra? Nós chamamos de pessoa de cor. Será que alguém lá na África chama os seus companheiros de pessoa de cor? Certamente não. Esse foi uma nomenclatura, foi um nome dado pelas pessoas brancas. Assim, a palavra senso comum também foi uma expressão usada por aqueles que se consideram intelectualmente superiores. Significa que eles têm ideias perfeitas e as outras pessoas que não têm o conhecimento que eles têm pensamentos de senso comum. No entanto, na prática, as coisas não funcionam dessa maneira. Pessoas também que não têm um estudo aprimorado, como os grandes cientistas, como os grandes pensadores, educadores, também têm forma de conhecer a realidade. Vamos imaginar duas pessoas, um grande economista e uma dona de casa.
Como que eles irão resolver o problema da alimentação numa família? O economista tem as suas teses, as suas teorias e os seus planos. A dona de casa, uma pessoa simples, que na sua carteira de trabalho coloca como profissão dona de casa ou do lar, ela também tem as suas maneiras de resolver o problema da economia lá na sua casa. Logo de manhã, ela vai à feira, visita todas as barracas e começa a comparar preços. Analisa o preço de uma barraca, compara o preço com de outra barraca, produtos que são de uma outra estação e que por isso são mais caros agora. Ela faz um estudo da economia e dentre todos aqueles alimentos, ela descobre que existem alguns que são necessários para a sua mesa, imprescindíveis. Tem que ter lá o feijão, o arroz, a mistura, a carne, uma salada. Existem outros alimentos que são desejáveis, mas que irão entrar na sacola dependendo do orçamento que ela trouxe. Existem outros alimentos que são supérfluos. Não podem entrar porque o dinheiro não vai dar para comprá-los. O que a mãe fez, então? Um estudo da economia. E esse estudo um economista também faz. Só que a mãe vai muito mais além. Ela faz, por exemplo, um estudo político-social dos alimentos. Ela não vai levar um chouriço para o seu marido que é adventista. E nem vai preparar uma feijoada para a sua sogra que tem uma úlcera de estômago. O que ela faz? Vai buscar os alimentos para agradar a sua família. Ela faz esse estudo político-social. Além do mais, ela faz um estudo também estético. Porque na mesa vem aquele prato bonito, com um aroma muito gostoso, muito bem preparado, com muito carinho, é um estudo estético. E além do mais, ela faz um estudo dietético para cuidar da alimentação e da saúde da sua família. Veja então que o conhecimento que a mãe tem no preparo de uma mesa é mais amplo do que o conhecimento de um estudioso. Porque ela compra, além de tudo isso, o valor moral, que é o bem, ou o bom para comprar, o bom para cheirar, o bom para agradar e o bom para ver. O que eu queria dizer com isso? Que o conhecimento que essa mãe tem da economia se tornou até mais amplo, é um conhecimento intuitivo, de senso comum, do que um grande estudioso. E ela pode, a partir dessa experiência, ampliar os seus conhecimentos também. Conhecimento de senso comum, conhecimento intuitivo, sempre terminam com uma função, que é ter ideias. Todos nós temos ideias, a todo instante. E o que é ter ideias? Ter ideia é ligar uma informação a uma outra que ainda não dominamos. É descobrir as relações que existem entre uma informação e outra informação. Isto é ter ideias. Quando nós chamamos que uma pessoa tem uma mente criativa, o que significa? Que ela, mais rapidamente do que os outros, sabe fazer ligações, sabe fazer relações entre uma coisa e outra. Como é que nós podemos aprender a fazer relações entre uma coisa e outra para termos mais e mais ideias criativas? Sabe de que maneira? Perguntando. Pois então, quando eu digo e faço a pergunta clássica, por que, eu estou abrindo a minha mente para ter ideias novas. Porque é a maneira que eu tenho de perguntar sobre as coisas e desejar fazer relações. Por que eu estou apaixonado hoje? Por que o céu é azul? Por que o mar é assim? Por que os astros giram dessa maneira? Por que isso? Por que aquilo? Coisas que nós fazemos desde pequenos, mas não aproveitamos para relacionar uma coisa na outra. Perguntar é uma coisa importante. À medida que eu estou perguntando, eu estou fazendo relação. Por exemplo, a relação entre causa e efeito.
eu sempre observo um efeito e que este foi provocado por uma causa. Esta análise significa fazer uma análise para ter ideias. Quanto mais eu souber fazer essas relações, mais rapidamente eu estou raciocinando, tendo ideias. Então, a relação de causa e efeito não é a única. Nós temos de princípio, de fim, temos muitas outras relações. E é importante a gente sempre se perguntar sobre elas. E não é muito costume nosso fazer perguntas, não. Por exemplo, você foi a um médico, fez a consulta e ele senta na mesa e começa a escrever a receita. Essa receita que você vai ter que levar numa farmácia e você já prevê que lá o golpe vai ser sério, né? O médico escrever não é tão problemático para você quanto você assinar o cheque e escrever para ele depois. Mas você já pensou que quando ele está escrevendo a receita, você nunca pergunta para o médico, não é hábito nosso perguntar para o médico por que este remédio? O que ele vai fazer para mim? Ele vai me trazer benefício imediato ou a longo prazo? Nós não pensamos, nós obedecemos. Nessa circunstância do médico, nós não precisamos pensar. Ele já pensou por nós. E nós temos o hábito de não perguntar. E assim, em diversas situações da vida, quando nós recebemos as coisas meio prontas, não perguntamos porque não precisamos pensar. À medida que eu estou sempre perguntando, eu estou questionando e buscando ter ideias a mais. Existe um ditado antigo que diz que o mais importante do que ensinar, do que dizer para as pessoas o que elas devem fazer, é ensinar a pescar. Se alguém lhe pede alimentação, um alimento qualquer, você lhe dá um pão ou lhe dá um peixe. Mas ele, depois de se alimentar disso, voltará a você e pedirá mais pão e mais peixe. Por isso que o provérbio antigo diz, em vez disso, ensine a pescar, ensine a plantar. Que significa? Ensine a pensar, ensine a perguntar. E à medida que eu sei fazer essas relações, sei perguntar, eu estou buscando as coisas que são necessárias para responder às minhas perguntas. Por isso que o processo conhecimento científico, filosófico, são conhecimentos abstratos, de maior raciocínio, mas os conhecimentos intuitivos também são importantes. E nós temos que saber como trabalhar com eles, como enriquecê-los. Este processo da intuição é uma coisa muito antiga. Desde os pensadores muito antigos, eles já estudavam sobre duas coisas importantes: a intuição e sinais. Como que se dá o conhecimento para nós? Eu tenho inicialmente o conhecimento mediato. O conhecimento mediato, ele se dá através do estudo dos conceitos, das definições. Ele segue diferentes etapas do conhecimento. É um estudo de encadeamento de ideias. Uma segue a outra para se ter uma conclusão final. Esse é o conhecimento mediato. Temos, por outro lado, o conhecimento imediato. Esse conhecimento imediato, ele não tem intermediários. Imediatamente eu já tenho uma conclusão. Desse conhecimento imediato, eu recebo através dos meus sentidos, como também da minha inteligência. Se um vento frio bate na minha pele, eu já tenho um conhecimento, opa, vem chuva aí, ou vem o frio. Se alguém me olha com uma cara muito feia, eu já tenho um conhecimento imediato, intelectual, por que ele está assim? Será que está bravo comigo? Será que eu fiz alguma coisa para ele? Este conhecimento também me vem através da intuição, e por isso que eu tenho a intuição sensível, que é o conhecimento que me provém dos sentidos imediatamente, e o conhecimento da intuição intelectual, isto é, que me vem através das ideias, é um conhecimento abstrato. Enquanto a intuição sensível é um conhecimento concreto, a intuição intelectual é um conhecimento abstrato. Eu não posso pensar, por exemplo, coisas absurdas, por exemplo, um círculo quadrado. Não tem como imaginar isso.
Nem posso dizer que uma cadeira não é cadeira se eu estou vendo uma cadeira. Então, esses dois tipos de conhecimento, de intuição, tanto a sensível como a intelectual, são maneiras de eu ver as coisas. Até por sinal, a palavra intuição é uma palavra que vem do latim. E em latim se diz tuere, que significa ver. Então, sensivelmente estou vendo as coisas, ou intelectualmente estou vendo as coisas. Interessante a origem dessa palavra, intuição, ver, estou vendo as coisas. E estou vendo também através da intuição do senso comum, né? É uma maneira de eu ver as coisas. Imagine a seguinte cena, que vocês já devem ter observado. Alguém jogando boliche, ou bocha, ou até mesmo jogando futebol. Ele se prepara, tem toda uma técnica especial para jogar o bolão, tem todo um caminhamento, corre e arremessa a bola. Se a bola vai na direção certa que ele planejou, né, lá nos pinos, ele fica tranquilo. Você já observou? Se a bola não vai na direção certa, começa a fazer uma curva, o jogador de boliche ou de bocha, ou até o jogador de futebol, começa a entortar o corpo, fazendo isso, desejando que ele endireite o caminho da bola, coloque a bola num caminho que ele quer. E para isso até ele entorta um pouquinho o corpo, fazendo com que o desejo que ele tem seja maior que a lei que está empurrando a bola contra os pinos. Esse conhecimento do intuitivo, do desejo de fazer alguma coisa, é um conhecimento comum da nossa prática. No entanto, vamos agora estudar um pouco como que se processa o conhecimento intuitivo. Então vamos estudar agora o processo de intuição. Você já ouviu muitas pessoas falarem desta maneira? Eu tenho uma intuição muito grande. Eu consigo intuir quando uma pessoa não gosta de mim. Eu consigo intuir quando alguém gosta ou vai gostar de mim. Eu consigo intuir o seu futuro, as coisas que irão acontecer com você. Eu tenho até um sexto sentido que é esta intuição. A intuição é um processo muito antigo. Os primeiros homens, os primeiros pensadores, filósofos, já praticavam o estudo da intuição. De que maneira? Sempre observando as coisas. Vamos comparar com uma atitude que nós fazemos com a comunicação. Como acontece a comunicação entre as pessoas? Como acontece a comunicação entre um sujeito que conhece e um objeto? Vamos estudar um quadro comparativo para analisarmos a comunicação entendida hoje e a comunicação entendida pelos antigos. Observe o seguinte quadro. Na comunicação, como nós a entendemos hoje, nós temos, primeiramente, um emissor, aquele que emite uma mensagem. Temos aqui a mensagem, ou o código, que foi enviado pelo emissor. E temos o receptor, aquele que recebe esta mensagem. É desta maneira que nós entendemos hoje que a comunicação se processa. Isso nós entendemos hoje. Como que os antigos entendiam o processo de comunicação? Um pouco diferente, observe. Não temos aqui o emissor, mas temos a mensagem, o código, e temos o receptor. O que tem a ver isso com a intuição? Para os antigos, quem intui, na verdade, ele vê uma mensagem. A intuição é interpretar um sinal, interpretar uma mensagem. Que mensagem é essa? Que sinal é esse? Esses sinais podem ser, por exemplo, o formato das nuvens, podem ser a leitura da palma da mão, podem ser, por exemplo, abrir um animal e analisar as suas vísceras, pode ser a análise sobre cartas de um baralho, podem ser o estudo sobre o formato das pedras. Estes são sinais que são interpretados.
E desta maneira se realiza a comunicação. Então, intuir é interpretar, tanto que isto é conhecido como a linguagem dos sinais, que é a maneira como os antigos analisavam o processo da intuição. Isso tem a ver muito com a nossa vida prática, com o nosso jeito de interpretar, com o nosso jeito de intuir as coisas. Nós vamos ver isso, no entanto, depois do nosso intervalo. Vamos continuar analisando o processo da intuição em situações bem práticas da nossa vida. Vamos fazer nosso intervalo e já voltamos. Então agora, depois do nosso gostoso intervalo, vamos continuar analisando a intuição. Eu disse que para os antigos, intuir significa ver os sinais. Isso tem muito a ver com a noção de tempo para os antigos. A noção de tempo para os antigos está relacionada com esta linguagem dos sinais. Isto é, o que vai acontecer já está escrito nos sinais. Por exemplo, analise esta teia de aranha. Tão sensível, tão repleta de riscos, tão repleta de obstáculos, que se eu mexer numa ponta dela, a outra é tão sensível que vai perceber. É por isso que a aranha rapidamente consegue captar a sua presa, mesmo estando do outro lado da teia. O que significa para os antigos, então? Ao analisar um sinal, ele serve para todos os outros, porque ele repercute para todos os outros. Então, analisando o que acontece, ou numa nuvem, numa pedra, numa carta de baralho, eu consigo intuir o que vai acontecer. Isto é conhecido como linguagem dos sinais. É claro que esta linguagem dos sinais, ela tem a ver também com a nossa vida. Por exemplo, nós também observamos alguns sinais que estão relacionados com a superstição. Uma colher caiu no chão, vem visita. Passar por debaixo de uma escada, azar. Gato preto na frente, nem pensar. Trevo de 4 folhas significa boa sorte. Espelho quebrado, muitos anos de azar. Você é supersticioso? Vamos analisar o que algumas pessoas falam sobre a superstição. Acompanhe. Acredito sim, porque de tudo existe, né? Às vezes as pessoas não acreditam, mas de tudo existe. O dia de Santo Antônio, sexta-feira 13, coisa dessa natureza, né? Pra mim era sorte, né? Ver uma feira, né? Sinal, mas diz que não é bom ver feira, tudo de preto. Na realidade, a superstição é o sistema psicológico abalado. Não acredito nem em gato preto, nem quando a gente passa debaixo da escada vai acontecer alguma coisa em dia 13, né? Eu não acredito nada disso. Bom, pra mim, eu não gosto de emprestar dinheiro na sexta-feira, principalmente após as 18 horas, porque acho que não dá sorte. Porque são coisas muito supérfluas, né? Assim, que já fica assim, pô, por que só pensar em superstição, né? Número 13, essas coisas todas, né? Não acredito em nada disso, não. Eu acredito em superstição, acredito em não passar por baixo da escada, que dá azar. Eu acreditava muito que se eu passasse perto de uma árvore e que eu brigasse com a minha mãe, o galho caía na minha cabeça. Nunca caiu, mas acreditava nisso. Viram então que a superstição é uma maneira de intuir as coisas, mas sempre quando você pensar nela, pense da seguinte maneira. Colher caiu no chão, ela provoca a visita ou avisa que tem uma visita? Passar por debaixo de uma escada provoca o azar ou avisa que tem um azar? Espelho quebrado, né, provoca muitos anos de azar ou avisa? Esse é o processo da intuição que nós entendemos como superstição. Eu vou agora colocar para você 4 problemas
que são maneiras diferentes que nós temos para resolver problemas na nossa vida e que nós podemos realizá-los todos através do senso comum, através da intuição. O primeiro problema é o seguinte: você está viajando tranquilamente no seu belo possante, no seu belo carro, sozinho com sua família, ouvindo uma gostosa música, e de repente o carro pifa, o carro morre. Você estaciona no acostamento e eu pergunto: o que você faz para resolver esse problema? O segundo problema que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: você não conhece o jogo de xadrez. Como é que você vai descobrir as regras desse jogo conhecendo somente o jogo de damas? O terceiro problema é o seguinte: eu apresento para você um quebra-cabeças. E eu vou perguntar para você: como é que você vai intuir o processo para montar isso? De que maneira você vai montar o quebra-cabeças? Pense que o quebra-cabeças não tem lá somente 10 peças. Pense num quebra-cabeças, por exemplo, de 1000 peças. O que você vai fazer para montar isso? E o quarto problema é uma brincadeira com um baralho. E para isso eu vou pedir para que meu amigo Álvaro me ajude a resolver essa questão. Álvaro, tudo bem? Tudo bom. Álvaro, tem o seguinte: eu tenho aqui cartas de um baralho que estão dispostas como num relógio. Observe, o as número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o valete, que é o número 11, e a dama é o número 12. Então agora, você preste bem atenção, Álvaro, que eu vou indicar as regras deste jogo, ok? Vamos lá então. Álvaro, escolha um número. Mantenha em segredo, não conte para mim. Eu começarei a bater sobre as cartas pausadamente. A cada batida minha, você deverá contar mentalmente, em silêncio, até 20. A partir do número escolhido. Por exemplo, se você tiver escolhido o número 4, quando eu der a primeira batida, você contará 5. Na segunda batida, você contará 6, depois 7, 8, 9 e assim sucessivamente até 20. Quando você contar 20, eu estarei batendo na carta que você escolheu. Vamos lá então, Álvaro? Okay. Vamos fazer? Vamos. Então lá, escolheu o número? Já. Não conte para mim. Vamos lá. Deu aqui o número 20? Deu. Então é essa carta que você tinha pensado? Exatamente. Eu não sou um grande mágico? Opa. Não sou um grande... Com certeza. Posso me apresentar até na televisão? Tranquilamente. Obrigado, Álvaro. Ok, até logo. Até logo. Gente, então, este é o segredo. Esta é a brincadeira. E são 4 perguntas que eu fiz para você. Eu quero agora, vou repetir as 4 perguntas e depois disso quero que você desligue o vídeo e fique tentando, junto com seus amigos, resolver o problema do carro, o problema do jogo do xadrez, o problema do quebra-cabeças e tentar pensar como é que aconteceu o segredo das cartas. Desligue o vídeo, tente resolver os problemas e depois nós vamos voltar à solução deles. Então, meus amigos, como é que foi a solução dos problemas? Vamos analisar cada um deles filosoficamente. Primeiro, o problema do carro. Estragou, está lá no acostamento do carro. O que nós podemos fazer? Uma solução é sentar, chorar ou esperar por socorro. A outra é tentar resolver o problema. E tentando resolver o problema, você sai do carro, abre a tampa, analisa o motor.
E você percebe que ali tem um monte de canos, tem um monte de fios. E por que você faz isso? Dá uma batidinha num cano, tenta descobrir se não tem um fio solto. E por que você faz isso? Você faz isso porque você tem um modelo de carro na sua mente. E este modelo de carro tem canos e tem fios. Obviamente que esses canos não podem estar entupidos e esses fios devem estar todos interligados. Este modelo de carro está agora sendo analisado pelo modelo real do carro estragado. Então percebam que o defeito nos faz pensar. E sempre quando nós temos um problema, nós acabamos pensando. Assim, por exemplo, alguém de vocês está nesse momento agora pensando no seu fígado? Ou no seu sapato? Alguém está pensando na sua caneta, no seu lápis? Alguém está pensando no ar? Não. Por quê? Eles não estão apresentando um problema para nós. Mas depois de uma gorda feijoada, eu vou pensar no meu fígado, porque ele vai estar doendo, ele vai estar com um problema. Eu vou pensar no meu sapato, embora seja confortável e gostoso, se entrar uma pedrinha lá dentro, ou se ele estiver me causando um calo. Eu vou pensar no lápis se a ponta quebrar, senão nem penso nele. Nem pensamos no ar que nós respiramos, a não ser que ele tenha um problema, ele comece a cheirar mal, a menos que o ar tenha um odor desagradável. Então, sempre o problema nos faz pensar. E por isso que quem não vê problema, não pensa. E que para pensar é preciso analisar o problema. Então, nessa questão do carro, nós analisamos filosoficamente da seguinte maneira. Temos um modelo ideal de carro, que foi, antes de ter sido colocado em prática, ele foi imaginado. Então, temos esse modelo ideal e temos o modelo real, que é o carro de verdade. Sempre as coisas, antes de serem criadas, elas foram imaginadas. Pense só que essa caneta que você está usando agora, que é esferográfica, foi criada por uma pessoa que imaginou uma maneira diferente do que aquele exaustivo trabalho de escrever com uma pena na ponta. Ele imaginou uma maneira mais simples e criou a caneta esferográfica. Sempre o que é criado antes é imaginado, no modelo ideal. Então, o pensamento do homem tem essa habilidade de simular o real. Eu quero um objeto que me transporte de um lugar para o outro rapidamente e confortavelmente. Vou imaginar um carro. E imagina-se todas as peças do carro. Então, agora, teu carro está estragado, o real está estragado, né? Não só o dinheiro, mas o carro está estragado. O que você tem que fazer? Você tem que retornar ao ideal. Você tem que reconstruir o carro ideal. De que maneira? Analisando o motor do carro. Você já sabe, pelo modelo que você tem, de que um carro funciona com explosões, com uma explosão. A gasolina entra numa câmara e tem lá uma faísca, o disparo de uma faísca, e isso provoca um calor, que provoca uma energia que faz o teu carro andar. Se não acontece esse calor, se não acontece essa explosão, o carro não anda. Aí vamos analisar, da onde que vem essa explosão? Pois bem, quais são as hipóteses possíveis? Primeiro, vem da gasolina e vem da eletricidade. Daí você vai analisar. A gasolina sai do tanque, passa pelos canos e vai ter até aquela câmara de combustão. A eletricidade sai da bateria, passa pelos fios, vai lá na câmara de combustão, queima, explosão, o carro anda. Bem, esse é o modelo ideal. No real, alguma dessas duas coisas não pode estar funcionando. Então, hipóteses. Primeiro, não tem gasolina. Segundo, não tem eletricidade. Terceiro, não tem nem gasolina nem eletricidade. Aí você já fez um juízo intuitivo para analisar segundo o modelo ideal. O mecânico, ele faz isso mentalmente, ele não precisa raciocinar sobre isso, porque é a habilidade que ele tem. Então, dessa maneira, eu crio um processo de pensamento. Primeiro, eu constato o problema. O carro parou, está com defeito. Segundo, existe um modelo ideal que eu tenho que comparar com o modelo real. Terceiro, quais são as hipóteses desse problema? E quarto, testar as hipóteses. Desta maneira,
você poderá realizar o conserto do seu carro. Bem, meus amigos, estamos falando de resolver problemas. E acontece que agora surgiu um problema muito maior para mim e para vocês. O problema é, a aula terminou. E como é que nós vamos resolver os problemas que eu apresentei para você? Vamos criar várias hipóteses. Primeiro, você pode resolvê-los todos sozinho com o seu grupo de estudo. Você pode se dedicar a tentar resolver. Ou podemos deixar para a próxima aula, o que nós iremos fazer, provavelmente. Vamos continuar a estudar o problema agora do xadrez, do quebra-cabeças e da brincadeira do baralho. No entanto, agora nós vamos para as nossas dicas de estudo. A primeira dica de estudo que eu quero dar a você é a seguinte: analise algumas superstições. Se você puder até estudar a origem delas, da onde que ela veio, de que país, como que foi o processo de que ela se desenvolveu, para você perceber na superstição se aquilo é meramente um aviso de alguma coisa, uma linguagem de sinais, ou se aquilo provoca realmente o que a superstição diz. Analise algumas delas e tire suas conclusões. Segundo, pense sobre algumas situações concretas, a exemplo da mãe na feira, e pense e escreva sobre quais são as maneiras que as pessoas usam para resolver problemas. E a terceira dica de estudo é a seguinte: nós temos, a exemplo do carro, sempre um modelo ideal e um modelo real. Eu quero então que você pegue algumas situações, por exemplo, o estado, o país, a família, o marido, o namorado, o time de futebol, e analise qual é o ideal dessas coisas e qual é o real. Tente confrontar. E para resolver esse problema, o que deve ser feito? Acredito que dessa maneira nós vamos estar intuindo as expressões que nós temos do nosso conhecimento. Desejando a você um grande abraço. E não fique pensando que eu sou um grande mágico, não, porque tudo isso não passou do jogo das cartas de um baralho, mas se eu pudesse fazer uma mágica, eu diria para você: seja cada vez mais feliz. Um grande abraço e até a próxima aula. Na aula de hoje, o professor nos mostrou que o pensamento baseado no senso comum é uma forma de interpretar a realidade. Quando nós pensamos em senso comum, não vamos pensar no seu lado depreciativo, negativo, menosprezado. Muito pelo contrário, o senso comum é uma maneira interessante de observar a realidade. O que temos que fazer é ir além do senso comum através de um estudo mais concreto. O processo de intuição e a interpretação dos sinais foram muito usados na antiguidade como forma de interpretar a realidade. O processo de intuição para os pensadores antigos traduz-se na linguagem dos sinais. Intuir é ler os sinais e não deixa de ser, dessa maneira, uma forma de processar o conhecimento. O professor apresentou 4 situações que envolvem formas de raciocínio: o carro, o quebra-cabeças, o xadrez e uma pegadinha com baralho. Essas 4 situações nos fazem tirar uma conclusão. Quando existe um problema, iniciamos o processo do pensar. E que quem não vê um problema, não pensa. Até a próxima aula de filosofia.